Capítulo 13. Importância do arrependimento. Vamos estudar o segundo elemento do mandamento que Jesus nos deu. Em Apocalipse 2:5, para que voltássemos ao nosso primeiro amor. O primeiro foi lembrar. Depois, ele nos chamou para arrepender-nos. Sou casado com Lois desde 1970, quando assumimos um compromisso de amor e de fidelidade um para com o outro por toda a vida. Qualquer pessoa casada pode confirmar o fato de que, quando se casa, só tem olhos para a pessoa amada. Você se sente andando nas nuvens. O mundo parece maravilhoso. Todas as vezes que você olha para o seu companheiro, vê um futuro de alegria e emoção, vitalidade e vigor. Você pensa que o resto de sua vida será um paraíso. Porém, com o passar do tempo, há um desgaste em tudo isto e você acorda um dia e diz: o que foi que eu fiz? Neste momento, você descobre que estar casado não é tudo o que pensava que fosse. Descobre que há coisas que não esperava. Você ainda está compromissado, mas já não existe tanta emoção. Na nossa vida cristã ocorre algo parecido. Quando nós conhecemos o caminho da salvação, pensávamos que nossa vida, daquele momento em diante, seria um paraíso. Com Deus habitando em nossos corações, não haveria tempestades, somente vitórias e chuvas de bênçãos. Nada mais de catástrofes ou tribulações. A salvação soluciona uma série de problemas, mas também traz à tona outros tantos e, mesmo depois de nossa conversão, ainda há alguns percalços com os quais precisamos lidar. Descobrimos que o pecado continua tão sujo quanto antes. As tentações são tão irresistíveis como eram no passado. Aquele velho temperamento ainda está lá, firme. Concluímos, então, que ser um cristão não nos isenta dos impulsos da carne. Assim como um casal pode ter sua comunhão, intimidade e proximidade abaladas por causa de problemas, nós também, como cristãos, podemos ter a nossa comunhão com Deus abalada pelo pecado. Isto não anula o relacionamento. Você ainda está casado com Cristo. Mas o pecado se interpôs entre você e ele e a intimidade foi perdida. A única cura para isso é o arrependimento. Nos tempos modernos, o conceito de arrependimento tem sido visto como antiquado. Queremos desculpar-nos, fazer com que as pessoas entendam que somos seres humanos e, depois, varremos o pecado para debaixo do tapete. Deus, entretanto, não faz isso. Ele sempre chama as pessoas que têm um relacionamento com Ele a mudar de ideia sobre o pecado. Este é o significado básico da palavra arrepender-se. Ela significa mudar a forma como pensamos sobre as coisas. É necessário que haja uma mudança na mente para que haja uma mudança de direção.
Se vamos colocar harmonia onde agora só existe o caos, o arrependimento é crucial. É possível termos conhecido o caminho da salvação, mas não estar em comunhão com o Senhor. Vamos ver como restaurar este relacionamento e dar um novo desabrochar ao nosso amor por Cristo. Podemos arrepender-nos. O que é necessário para trazer um cristão ao ponto de arrependimento? Após o pecado ter interrompido a sua caminhada com Deus, analisaremos os 4 passos para o arrependimento em ordem descendente, isto é, caminharemos do passo mais fácil até o mais difícil. Você não está se sentindo bem e toma uma aspirina. Depois, descansa um pouco e logo se sente melhor. Você não precisou ir ao médico para sanar um problema simples. Foi possível fazer isso sozinho. Da mesma forma, Deus diz em 1 João 1:9 que, se você confessar seu pecado, não precisará tomar nenhum remédio mais potente. As consequências do seu pecado não precisam tornar-se maiores, se você tomar algumas providências por si mesmo. O fato do pecado. João, aquele que se reclinou no peito de Jesus durante a última ceia, sempre se preocupou muito com a intimidade. A sua palavra favorita era habitar, a qual significa estar dentro, próximo ou em comunhão com. Mas João também sabia que a intimidade com Deus deveria ser baseada nos padrões de sua santidade. 1 João 1:5. Deus está completamente apartado de nós, quando estamos com a vida cheia de pecados. Na verdade, se dissermos que não temos pecado nenhum, v. 8, estamos mentindo. Note que esta frase está no singular. O versículo se refere à nossa capacidade de pecar, ao princípio do pecado que ainda está em nós, mesmo que sejamos cristãos. Mas João diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar. E um dos atos do nosso perdão é no ato do nosso batismo. E de toda injustiça que cometemos no passado antes da imersão. Confessar, como certamente você já sabe, significa concordar com. Significa avaliar como Deus avalia. Uma das razões de não conseguirmos restaurar o nosso relacionamento de amor com Cristo, que é fruto do arrependimento, é que não compreendemos totalmente o significado dessa palavra. Quando Deus fala que algo é pecado, Ele não o chama de mau hábito, erro ou fraqueza. Ele está afirmando que pecado é pecado, ou seja, é uma afronta ao caráter divino. Alguns cristãos permanecem num estado pecaminoso porque não conseguem reconhecer a gravidade real que o pecado possui. Categorizamos o pecado pelo seu tamanho e por suas consequências, mas, independentemente do tamanho, ele é uma afronta a Deus, porque nele não há treva nenhuma.
1 João 1, 5. Diferentes pecados têm diferentes consequências. Porém, quando se fala sobre a categoria de pecado, não há diferença para Deus. O pecado é terrível. Seja uma mentirinha, seja um assassinato. E é importante entender isso porque as pessoas querem passar por cima da malignidade do pecado dizendo coisas assim. Eu só fiquei irado, quando poderia tê-lo matado. Deus não disse que a violência é menos pecaminosa quando não redunda em morte. O pecado é sempre uma afronta ao caráter divino. A necessidade de confessar. João disse que devemos confessar nossos pecados. Ele usa o plural aqui, em oposição ao singular no versículo 8, porque agora está falando sobre pecados específicos. Ele quer que identifiquemos o pecado, a mentira que falamos e os desejos sexuais incontrolados na hora do almoço, por exemplo. Ele quer que coloquemos o nome verdadeiro em cada pecado. Isto é especialmente importante hoje, porque temos uma série de doutrinas errôneas confundindo a mente do povo de Deus. As pessoas tentam imprimir uma faceta tão positiva na vida cristã, que acabam abrindo as portas para o pecado. Não é isso que eu leio na Bíblia. Quando Noé estava pregando e construindo sua arca, ele não saía falando: algo de bom está para acontecer a vocês. Quando Jeremias foi colocado no poço por ter pregado a verdade, ele não disse: tudo bem comigo, tudo bem com vocês. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não disse: o pensamento positivo remove montanhas. Quando João Batista viu o rei Herodes namorando a mulher de seu irmão, ele não disse: sorria, Jesus o ama. As pessoas não devem ouvir isso quando pecam. Os santos que estão em pecado e os pecadores que não conhecem a Cristo precisam ouvir o seguinte: vocês pecaram e isto viola o caráter de Deus. Vocês precisam arrepender-se. A hora de confessar. Quando você deve confessar seus pecados? De acordo com o texto de 1 João 1, 9, você confessa seus pecados quando peca. Contudo, não é o que fazemos. Geralmente continuamos tocando o dia para frente e, ao seu final, nos ajoelhamos à beira da cama e dizemos: agora, Senhor, se cometi algum pecado hoje. Existem pelo menos dois problemas com esta declaração. Primeiramente, o se indica dúvida se você pecou ou não. O segundo problema é que você coletivizou o pecado. Você colocou todos num só pacote. Deus é santo. Se você disser uma mentira às 8:30 da manhã e não cuidar dela até a hora em que se põe de joelhos às 23 horas, não esteve em comunhão com Deus. Durante este período, muitos utilizam um único tipo de confissão generalizada, mais ou menos assim: não me lembro dos detalhes, desculpe-me por tudo.
Se você procede assim, não é de admirar que o seu relacionamento com Cristo não seja o que deveria ser. É natural que você não tenha paz nem vitória. Você precisa tratar do pecado o mais rápido possível. Algumas pessoas casadas reclamam que seus companheiros nunca estão dispostos a falar sobre os seus problemas. A intimidade é prejudicada quando um erro é cometido e a parte culpada o ignora ou finge que nada aconteceu, em vez de confessá-lo e buscar o perdão do parceiro. Deus está nos dizendo que, quando pecamos, devemos imediatamente confessar o pecado tal qual ele é, sem inventar desculpas. O preço que foi pago. Deus quer que você se arrependa de seus pecados, lembrando-se do preço que Jesus pagou para cancelar sua dívida. Ele não quer que você se desculpe, como se fosse apenas um erro ou um mau hábito, ou que simplesmente o ignore. Porque o pecado é um negócio muito caro para Deus. O nosso pecado custou a vida de seu Filho e Ele quer que nos lembremos disto. João diz, no versículo 7, que o sangue de Jesus é necessário para nos manter limpos do nosso pecado. Quando Davi pecou com Batseba, ele disse: purifica-me com hisopo. Salmo 51, 7. O hisopo é uma planta que os sacerdotes do Velho Testamento usavam durante um sacrifício. O sacerdote tomava o galho de hisopo, mergulhava as folhas no sangue do sacrifício e espargia o sangue sobre o altar. Quando Davi orou, purifica-me com hisopo, estava dizendo para Deus: lance sobre mim o sangue do sacrifício no altar de sua misericórdia. Quando você confessa os seus pecados, está pedindo para que o Senhor lance o sangue de Jesus Cristo sobre a sua injustiça e extraia desse sangue o pagamento necessário para saldar completamente os pecados que cometeu. Com certeza alguém vai perguntar: mas o sangue de Jesus não pagou por todos os meus pecados quando eu o aceitei? Sim, mas para que possa manter comunhão com Ele, você deve apresentar-se limpo e mudar a sua concepção sobre o pecado. Você deve enxergar o pecado com os olhos de Deus, e assim Ele poderá aplicar o sangue purificador de Cristo sobre sua vida. Desta forma a comunhão será restaurada. O detector de pecados. A importância de manter a intimidade com Deus nos ajuda a explicar porque Paulo ordenou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. A confissão fiel do seu pecado resulta em contínua purificação. Você pode dizer: mas sempre me esqueço das coisas. Não me lembro de quantas vezes eu peco. Deus tem uma solução para isso. Em 1 João 1, 9, o autor diz, no final do versículo, que Deus nos limpará de toda injustiça. Em outras palavras, se lidar com os pecados que sabe haver cometido. Deus vai tomar conta daqueles de que você se esqueceu.
Se você apresentar-se a Deus limpo dos pecados que reconhece que cometeu, Ele irá purificá-lo daqueles de que você não está consciente. Deus quer saber se você o está levando a sério, bem como o seu pecado. Mas como saber que você pecou? Primeiro, porque você foi exposto à palavra e tem um padrão a seguir. Deus não nos deixou sem parâmetros. Segundo, como crente, você possui um detector de pecado embutido. Quando vou ao aeroporto, geralmente levo minhas chaves no bolso. Se passar pelo detector de metais, ele começa a apitar. O segurança me chama de volta. Eu as coloco num recipiente e ele diz: por favor, passe de novo. Ao tentar passar, a máquina dispara outra vez. O segurança me chama de volta e diz para que eu esvazie os bolsos. Ponho a mão nos bolsos e tiro tudo deles, até mesmo meu relógio, porque o detector de metais achou algum metal em mim que fez o alarme soar. Há dentro de você um detector de pecado, chamado Espírito do Santo. Todas as vezes que você introduz o pecado em sua vida, houve um alarme interno. E o Espírito de Deus despertando sua consciência. É por isso que você não deve ignorar quando a sua consciência lhe diz alguma coisa. Se você está buscando amar a Cristo de todo o seu coração, a sua consciência vai tornar-se muito sensível ao pecado. Deus lida com os seus filhos de forma diferenciada. Quando o seu filho chega e diz que fez alguma coisa errada, você vai tratá-lo de uma maneira diferente da que trataria o filho que está fazendo coisas erradas, mas nunca admite. Ambos estão errados, mas um deles está confessando. O outro está ignorando o seu erro. Outras pessoas também podem trazer-nos ao arrependimento. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, aquela igreja já estava lidando com o pecado que habitava em seu meio. Antes disso, ela ignorava a falha de um de seus membros, e até mesmo se orgulhava daquele pecado. Sem arrependimentos. Em 1 Coríntios 5, 1 a 13, Paulo disse: vocês estão colocando na lama o nome do Evangelho. Vocês são uma vergonha. Mas depois que Paulo alertou-os sobre o problema, eles lidaram com o pecado. Então, em 2 Coríntios 7, 8, o apóstolo diz: ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. Por quê? Porque Paulo estava falando com eles baseado na palavra de Deus. Sei que dominicalmente há algumas pessoas da minha igreja que saem zangadas comigo. Certa vez um irmão me disse: quando vim para essa igreja e ouvi você pregando, falei para mim mesmo, quem ele pensa que é? Depois de continuar a ouvir a palavra, ficou claro para mim que você estava falando o que Deus estava dizendo e eu precisava ouvi-lo.
Se alguém fica zangado com alguma coisa que falei ou escrevi e isto estiver baseado na palavra, então devo dizer o que Paulo disse. Não me arrependo por ter eventualmente lhe causado tristeza ou raiva. Você está sendo alertado com a verdade, e só ela pode libertá-lo. Então Paulo continua: não me arrependo, mesmo sabendo que causei um distúrbio, quando disse para expulsar aquele homem. Quando eu preciso exercer disciplina na igreja e sou forçado a remover alguém de nossa comunhão, porque ele ou ela se recusa a se arrepender e continua em rebeldia, muitos cristãos não entendem o que estou fazendo. Mas, quando as ações são necessárias e feitas de acordo com as normas bíblicas, a tristeza e a raiva passam logo. As pessoas acabam superando isso. É isso que Paulo fala aos Coríntios no versículo 8. Depois ele diz: agora fogo. Não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, segundo Coríntios 7. 9. O arrependimento mundano. Não há nada de errado com o arrependimento, se ele o leva a consertar aquilo que o fez lamentar. Conheço muitas pessoas que estão constantemente se desculpando. Na primeira vez, as desculpas são aceitas sem problema, mas quando elas repetem as mesmas coisas e continuam tentando desculpar-se, você sabe que elas não sentem o suficiente para chegar ao arrependimento. Do contrário, não cometeriam mais aquela falha. Existem muitos tipos de arrependimento, como Paulo explica: a tristeza. Segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte, segundo Coríntios 7. 10. O tipo de arrependimento que descreve pode causar muita choradeira. Porém, se não produz uma mudança de atitude, não passa do que a Bíblia diz ser a tristeza do mundo. A diferença está na expressão que há nos versículos 9 e 10, segundo Deus. A tristeza mundana significa que você se sente mal em relação ao que fez, mas não muda de atitude. A tristeza do mundo diz: não devia ter feito isso. O arrependimento divino. O arrependimento divino acontece quando você diz: sinto muito pelo que fiz. Vou mudar meu comportamento e desenvolver um plano de ação para não cometer mais este pecado. Este é o arrependimento, segundo Deus. Ele o leva a tomar uma atitude e produz uma mudança de ideia e arrependimento genuíno. Lembre-se: o que quer que a sua mente pense, os seus pés seguem. Sua mente controla os seus pés. Você deve desenvolver um plano de ação para que possa levar o seu arrependimento até o fim. Se você for casado e lamenta a maneira como fala com a sua esposa, não
pode ficar sem fazer nada. Você não pode simplesmente dizer: desculpe-me ter gritado com você hoje, ontem e anteontem. O arrependimento divino ocorre quando você diz: realmente sinto pelo que fiz. Eu vou mudar de ideia e parar de tomar esta atitude. Não vou mais feri-la com a minha boca. Este tipo de arrependimento não produz tristeza, restaurando a culpa. Gálatas 6 é também um texto importante. Vamos estudá-lo em maiores detalhes no capítulo 17, portanto, por ora quero apenas fazer algumas observações concernentes a este ponto da discussão. Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6. 1. A palavra surpreendido neste texto significa tomado. Em outras palavras, o ofensor está preso. Muitas pessoas se envolvem com um tipo de pecado e acabam ficando presas nele. Elas querem e tentam sair, mas é como se estivessem em um terreno com areia movediça. O verbo corri acento circunflexo R usado aqui significa acertar uma perna quebrada, ou emendar uma rede furada, em outras palavras, juntar o que estava separado. Ele não quer dizer que se você vir alguém preso a um pecado deve ligar para os amigos e fofocar sobre o que viu. Se fizer isso, você não se encaixa na classificação de sois espirituais. Você é tão culpado quanto a pessoa da qual está falando, porque, se fosse espiritual, iria juntar os ossos ou emendar a rede, ajudando a pessoa a se arrepender e a ser restaurada. A Bíblia diz que, quando os cristãos espirituais veem outros cristãos caídos, não vão até eles e dizem: o que vocês estão fazendo aí embaixo? Levantem-se. Ao contrário, dizem: vou ajudá-los. O nosso trabalho é o de restaurar o irmão ou a irmã que está em pecado. O apóstolo Tiago nos diz: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 19 a 20. Sempre falo à minha igreja que, se alguém me vir desviando-me do caminho, que não chame a minha família, os meus vizinhos e os outros membros da igreja para contar que viu o pastor no caminho errado. Ele deve falar comigo e me ajudar a voltar para o caminho correto. A falha da igreja em não fazer isso é um dos grandes desastres do cristianismo de hoje. Fuzilamos os soldados feridos do nosso exército, em vez de cuidar de suas feridas. Não estou falando sobre o crente rebelde que não liga para o que está fazendo. Estou referindo-me à pessoa que foi aprisionada num pecado e tenta achar a saída.
A Bíblia diz que devemos pegar esta pessoa e trazê-la de volta para o caminho. Quando eu estava crescendo, uma das coisas que gostava de fazer era dedurar o meu irmão, especialmente depois que havia levado uma surra. Eu dizia para mim mesmo: não vou passar por isso sozinho. Daí, a próxima coisa que eu visse meu irmão fazendo, corria e contava para o meu pai. O pai, adivinha o que eu vi? Meu pai, entretanto, logo percebia o que eu estava fazendo. Uma vez, logo depois de levar umas palmadas, tentei usar o meu truque. Ele disse: volte para o seu quarto. Eu perguntei: por que devo voltar para o meu quarto? Ele respondeu: vou bater em você de novo. Achei que não estava entendendo direito. Mas, pai, estou falando do meu irmão, não de mim. Meu pai retrucou: sei disso, mas vou bater em você de novo porque tentou intencionalmente fazer com que seu irmão também apanhasse. Deus está lhe dizendo: quando você vê um irmão pecando, vá, corrija. E ajude-o a se arrepender, em vez de ficar falando dele para os outros. Caso contrário, você pode acabar apanhando também. A disciplina de Deus traz arrependimento. Para aqueles crentes que não conseguem arrepender-se por si mesmos e rejeitam os esforços dos irmãos para restaurá-los, Deus diz: já tentei curá-los 2 vezes. Agora será preciso usar uma medicação mais forte. Veja o que diz o texto de 1 Coríntios 11, 29 a 32. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Intervenção direta. Este é um caso em que Deus tomou conta do problema pessoalmente. Alguns dos crentes em Corinto estavam embriagando-se durante a ceia do Senhor e outros estavam empanturrando-se. V. 21. Aparentemente nada estava sendo feito para corrigir isto. Então Deus disse: vocês não obedecem à minha palavra, então julgarei este pecado. Vocês não ouvem a seus irmãos e suas irmãs, então vou intervir. A seriedade destas palavras fica patente no versículo 30, quando Paulo disse que alguns crentes em Corinto estavam doentes e alguns já haviam morrido por causa destes pecados. Como é que Deus enfraquece um cristão pecador que não se arrepende? Ele pode fazer isso de várias formas, usando as circunstâncias da vida para expor uma pessoa de maneira tal que ela não consiga resolver seus problemas emocionais, familiares, matrimoniais ou financeiros.
Creio que todos nós já experimentamos algo semelhante em nossas vidas. Assim que você paga uma conta, acontece outra coisa que o fará gastar mais dinheiro. Quando acaba uma dificuldade na família, logo surge a outra. Isto pode ser um tempo de tratamento do Espírito do Santo. Não estou dizendo que todo problema é um julgamento de Deus. Estou falando sobre um padrão bem claro de fraquezas, no qual você não consegue ter controle sobre nada. Se Deus precisar fazer alguma coisa para chamar a sua atenção, pode até fazer com que tudo desabe ao seu redor. Algumas pessoas podem dizer: se Deus não quer que eu faça isso, por que é que Ele não me atinge com um raio? Ele pode estar fazendo exatamente isso. Só que o seu raio pode estar vindo pelo correio, em palavras como título protestado ou ordem judicial. Este raio pode atingi-lo como uma doença ou várias outras circunstâncias. Passos drásticos. Sabemos como é isto porque nós, como pais, algumas vezes necessitamos tomar ações severas contra nossos filhos. Certo dia um homem veio falar comigo. Meu filho não me ouve. Os policiais o prenderam e ele está agora na cadeia. Devo pagar a fiança. Eu disse: não. Você já tentou muito. Já que ele não está ouvindo o pai que o ama, quem sabe escute os policiais. Isto é doloroso, mas lembre-se de que o objetivo do julgamento de Deus é restaurar o nosso amor, e não nos mandar para a cova mais cedo. Algumas vezes, nossos filhos necessitam passar por experiências catastróficas, para que possam aprender uma lição importante. Foi o que aconteceu com o rei Uzias após ter se rebelado contra a vontade de Deus, segundo Crônicas 26, e com Ananias e Safira, Atos 5. Também aconteceu com Davi, quando ele passou 1 ano sem confessar o seu pecado com Batseba e Deus precisou intervir e julgá-lo, segundo Samuel 12. Muitas pessoas na igreja dizem: não gosto de ouvir essa história de julgamento. Isso não me faz sentir bem. Mas o texto de 1 Pedro 4:17 diz: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Há um lugar onde as pessoas podem ouvir a verdade, a casa de Deus. Às vezes a verdade inclui o julgamento. Você não pode sentir-se bem quando algo está errado. O julgamento de Satanás traz arrependimento. Se nada mais funciona, o Senhor pode entregá-lo a Satanás. Vamos observar o que Paulo diz em 1 Timóteo 1:18-20. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé, e
A boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himêneo e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Sabe o que ocasiona um naufrágio? Muitas vezes o simples fato de não deixar os remos na posição certa acaba em tragédia. Existem dois remos que você usa para manter o seu navio espiritual no curso correto: a fé e a boa consciência. Os dois remos. Quando você vive em obediência à palavra de Deus, confiando que Deus honrar a sua palavra conforme você obedece a ela, isto é uma vida de fé. Sua consciência é a parte que permite que você saiba o que é certo e o que é errado. Até os não crentes possuem consciência, mas eles têm um banco de dados errado. Muitas vezes eles se sentem bem com aquilo que é errado e mal com o que é certo. Porém, quando você conhece o caminho da salvação, a sua consciência é renovada junto com a sua mente, porque agora ela está operando de acordo com um novo banco de dados, a Bíblia. Quando você está vivendo na fé baseada na palavra de Deus, o Espírito do Santo pode atuar, dizendo, sim, aqui e, não, acolá. O resultado é uma boa consciência. Vimos ao desastre. Muitos de nós, contudo, tentam encaixar o bloco quadrado da nossa consciência dentro de um espaço redondo, que é o sistema do mundo. Se continuarmos rodando e tentando por muito tempo com bastante força, vamos fazer com que o nosso bloco quadrado se desgaste até que se torne redondo. O que acontece é que o Espírito do Santo incomoda a nossa consciência. Mas continuamos forçando para que o bloco da nossa consciência se encaixe dentro do espaço do mundo. Outra fisgada e continuamos a tentar enfiar o bloco no espaço do mundo, até que nos acostumemos às fisgadas e, finalmente, nos adequemos ao sistema. Quando isso acontece, estamos a caminho de um naufrágio. Há algum tempo escrevi uma carta para os amigos que apoiam um de nossos ministérios nos Estados Unidos, o Urban Alternative, Alternativa Urbana. Após ter descoberto que 3 de meus bons amigos desse ministério haviam caído em condutas imorais, eles naufragaram quando bateram nas pedras. Estavam perdendo suas famílias, o respeito de seus filhos, seus ministérios e suas reputações. Nessa carta, pedi aos que nos apoiam para orar para que o Senhor me mantivesse com a consciência limpa e que eu pudesse lidar com esse pecado rapidamente, para que ninguém pudesse acabar algum dia lendo o meu nome nos jornais. Quando vejo estas coisas acontecendo com homens que respeito e que amo no Senhor, sei que elas podem acontecer comigo. Não estou isento do risco de queda e você também não. Você pode ser perdoado após um naufrágio.
Mas isso pode destruir a sua habilidade de ser usado por Deus. Foi o que aconteceu com Himêneo e Alexandre. Sabemos disso mediante o que Paulo escreveu em 2 Timóteo 2, 17 a 18. O pecado de Himêneo foi o de ensinar que a ressurreição, o arrebatamento, já havia acontecido, fazendo com que alguns cristãos abandonassem a sua fé, entregues a Satanás. Paulo entregou esses homens a Satanás, ou seja, os expulsou da igreja. Já vimos que a excomunhão é usada para remover uma pessoa da custódia protetora de Deus, o que dá a Satanás livre acesso àquela vida. Muitas pessoas não entendem o poder delegado por Deus à igreja. Se o julgamento da igreja é baseado em critérios legítimos, quando ela entrega alguém para Satanás, é o fim. Este é o julgamento mais severo. Ainda assim, quero lembra-lo mais uma vez de que o objetivo é o arrependimento e a restauração. Como já vimos acontecer em Corinto, 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 2. Quando você não se arrepende, não ouve os seus companheiros cristãos e não responde à disciplina de Deus, a única solução é você ser entregue a Satanás, um juiz severo que quer destruir a sua vida. Deus vai permitir que você desça ao inferno, se esta é a única forma pela qual venha a se arrepender. Mudar o nosso comportamento e voltar ao Senhor por vontade própria é muito menos doloroso e mais agradável. Você se lembra do filho pródigo? Ele estava vivendo em pecado e degradação, comendo com os porcos, até que um dia ele caiu em si e disse: um momento. Na casa do meu pai, os servos vivem melhor que eu. Então aquele jovem se levantou e voltou para casa. O seu pai estava esperando por ele. O filho pródigo foi até o pai e disse: Pai, eu pequei. Ele não tentou se desculpar dizendo: pisei na bola. Fui um idiota. Todo mundo erra. Ele assumiu: eu pequei, pai. Violei os seus padrões. Você sabe o resto da história. O pai perdoou e restaurou seu filho e deu uma festa para ele. Certo dia um homem me disse: toda vez que minha mulher e eu discutimos, ela fica histérica. Eu disse: você quer dizer hysterical? Não, eu disse histórica. Ela traz à tona tudo o que eu já fiz até hoje. A beleza do perdão de Deus é que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele age como se nada tivesse acontecido porque, quando nos arrependemos verdadeiramente, Ele nos restaura a uma comunhão plena. O seu primeiro amor é colocado em primazia. De volta ao primeiro amor. Voltar o Senhor por vontade própria é a forma mais rápida de restaurar a comunhão com Ele. Jesus Cristo não nos pressiona a amá-lo. Minha oração é que, qualquer que seja a sua necessidade de arrependimento,
você possa tratar desse assunto. Agora, 1. O Salmo 32 expressa a alegria de Davi pelo perdão de Deus, depois de ele ter se arrependido de seu pecado. Leia este maravilhoso texto. Se você não puder, honestamente dizer que possui esse mesmo sentimento, apresente-se ao Senhor e fique em sua presença, até que possa lidar com qualquer coisa que esteja bloqueando a sua comunhão com Ele. 2. Com base no que aprendemos sobre a forma como Deus usa um companheiro cristão para nos trazer de volta ao caminho, esta é uma boa hora para fazer uma avaliação de nossas atitudes. Responda a estas perguntas em seu coração. Se um outro crente chegasse a você para confrontá-lo em amor sobre um pecado em sua vida, qual seria a sua primeira resposta? Raiva e atitude defensiva ou abertura? E gratidão por alguém que se importou com você? 3. Uma vez que o nosso relacionamento com Cristo é, primeiramente e acima de tudo, um relacionamento de amor, peça-lhe para manter o seu coração sensível a Ele. Se o seu enfoque é o de amar o Senhor, você não deve preocupar-se com sua sensibilidade ao pecado. Você imediatamente vai sentir que errou. 4. Se você é como a maioria dos cristãos e uma pessoa próxima tem feito mais do que qualquer outra para mantê-lo no caminho, por que não liga ou escreve para ela expressando sua gratidão? Seja claro e diga ao seu amigo o que ele ou ela significa para você. Se essa pessoa já partiu, expresse a Deus a sua gratidão.